Olá, alunos! Bem-vindos à disciplina de Matemática 3. A aula de hoje é sobre mudança de base do logaritmo. Mudança de base do logaritmo. Então, logaritmo de b na base a escreve-se como a seguinte expressão: logaritmo de b na base c dividido pelo logaritmo de a na base c. Então, utilizamos aqui uma segunda base, que é a base c. Na calculadora, vimos que temos duas bases, a base 10 e a base e. Utilizaremos neste exemplo a base 10 como referência. Então, logaritmo de 5 na base 2, podemos escrever como sendo logaritmo de 2 na base 10, dividido pelo logaritmo de 5 na base 10. Lembrando que log 2 refere-se ao logaritmo de 2 na base 10. Então, você tem aí a calculadora, basta você dividir o log de 2 pelo log de 5. Logaritmo de 7 na base 100. Então, vamos usar a base 10. Logaritmo de 7 na base 10. Logaritmo de 100, que eu escrevi como 10 ao quadrado. Logaritmo de 100 na base 10. Bom, aqui vai ficar log de 10 ao quadrado. Então, aqui o 2 é o expoente, né? Ele vem para cá e fica 2 log de 10. Log de 10 é log de 10 na base 10. Isso vale 1. Então, no denominador vira 2 aqui. Então, a resposta, log de 7 sobre 2. Nestes próximos exemplos, exemplo 1, 2 e 3, não vamos usar a calculadora. Devemos saber quais são as propriedades para o desenvolvimento, o cálculo ou a determinação da expressão. Desenvolva, neste exemplo, a seguinte expressão logarítmica. Então, eu tenho aqui o logaritmo dessa expressão que envolve as variáveis x, y, z e w. Eu desconheço quem é x, quem é y, quem é z, quem é w. Então, vamos desenvolver utilizando as propriedades. Nós temos aqui o logaritmo da divisão. No numerador temos o logaritmo do produto e no denominador o logaritmo do produto. Então, a primeira aqui que eu vou aplicar é na divisão. Logaritmo da divisão, diferença dos logaritmos. Então, eu tenho a diferença de logaritmo do numerador menos logaritmo do denominador. Repetir as expressões do numerador e do denominador. Em seguida, temos o logaritmo do produto. Isso é soma dos logaritmos. Então, eu fico com logaritmo de x ao quadrado, logaritmo de raiz cúbica de y, que eu escrevi como y elevado a 1/3. Em seguida, menos. Depois eu tenho aqui logaritmo. Aqui a soma ficou entre parênteses. Se você não colocar parênteses, não esqueça que aqui fica menos e menos. Então, temos logaritmo de z elevado a 2/5 e logaritmo de w elevado a 5/7. Bom, portanto, eu tenho logaritmo de x ao quadrado, que é 2 logaritmo de x, mais 1/3 logaritmo de y, menos 2/5 logaritmo de z, menos 5/7 logaritmo de w. Esta é a resposta. Próximo exemplo. Calcule o valor de logaritmo de 72 na base 100, sabendo que logaritmo de 2 na base 10 é a, logaritmo de 3 na base 10 é b. Não vamos substituir por meio do valor da calculadora de log de 2 e log de 3 no valor de a e b. Aqui vamos resolver sem utilizar a calculadora. Então, a gente vai realizar esse cálculo utilizando essas duas equações. Bom, então eu vou utilizar como referência a base 10. Eu vou usar aqui log de 72 na base 100, é o log de 72 dividido pelo log de 100. Ambos os valores na base 10. 72 eu vou fatorar.
fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 100 é 10 ao quadrado. Então temos aqui o logaritmo do produto no numerador. Então fica a soma dos logaritmos de 2 ao cubo e de 3 ao quadrado. Abaixo eu tenho uma potência, logaritmo da potência. Então fica 2 log de 10. Log de 10 é 1, porque é o logaritmo de 10 na base 10. Aqui eu desço o expoente, fica 3 log de 2, mais 2 log de 3. Log de 2 é A, substituo. Log de 3 é B. Veja que eu substituí o log de 2 e log de 3 só no final deste desenvolvimento. Próximo exemplo. Qual é a expressão E que depende dos parâmetros A, B e C, cujo desenvolvimento logarítmico em base 10 é logaritmo de E igual a 1 mais logaritmo de A mais 2 logaritmo de B menos logaritmo de C, considerando que A, B e C são números reais positivos. Então, nós temos aqui uma equação logarítmica. A gente quer chegar numa expressão E onde não apareça esses logaritmos. Perceba que aqui eu tenho uma soma. Todos esses logaritmos aqui estão na base 10. Então, eu posso escrever o 1 como sendo logaritmo de 10 na base 10. Como é uma soma, isso vira um produto, logaritmo do produto. Depois, eu tenho a diferença, que vai virar o logaritmo da divisão. Depois, no final, eu tenho log de E igual ao outro log, e aí igualo as expressões. Ou seja, no final não vai aparecer o logaritmo. Vamos ver aqui o desenvolvimento. Então, o número 1 substitui por log de 10, substituir 2 log de B por log de B ao quadrado. Então, eu vou ficar com, aqui é uma soma, então eu vou ter log de 10 vezes A vezes B ao quadrado, menos log de C. Aqui eu tenho a diferença, vira o logaritmo da divisão dessa expressão 10AB ao quadrado por C. Então, vira aqui um quociente. Então, temos ao final que log de E é igual ao logaritmo de 10AB ao quadrado sobre C. Portanto, como as bases são iguais, o logaritmando E é igual ao outro logaritmando. Pronto, chegamos na expressão E, que é igual a 10AB ao quadrado sobre C. Relação entre logaritmo de B na base A e logaritmo de A na base B. Qual é a relação? Vamos usar aqui a propriedade, esta propriedade aqui, de mudança de base. Logaritmo de B na base A é o logaritmo de B na base C, dividido pelo logaritmo de A na base C. Bom, vamos considerar que C é igual a B. Sendo C igual a B, eu tenho logaritmo de B na base B, dividido pelo logaritmo de A na base B. Logaritmo de B na base B é 1. Portanto, eu tenho que o logaritmo de B na base A é o inverso multiplicativo do logaritmo de A na base B. Ou, logaritmo de B na base A é igual a 1 dividido por logaritmo de A na base B. Então, temos aí uma propriedade. Vamos usar neste exemplo. Dado que logaritmo de A na base B é 6, calcule o logaritmo de B ao cubo na base A. Bom, vamos realizar esse cálculo usando as propriedades. Então, vamos lá. Primeira propriedade é que eu tenho a potência. Então, esse 3 desce multiplicando, fica 3 logaritmo de B na base A. Bom, logaritmo de B na base A é o inverso multiplicativo. Então, fica 1 dividido por logaritmo de A na base B. Este log temos o valor, vale 6. Então, fica 3 dividido por 6. O resultado final, meio. Então, meio é o valor deste logaritmo. Encerramos então a nossa aula. Obrigado pela atenção.
Até o nosso próximo encontro.